que são casos de óbitos confirmados por VIT, investigados através do protocolo da nota técnica 933 de 2021. Mas casos assim são exceção. Ainda assim, as famílias desconhecem se os casos foram considerados nas estatísticas dos boletins epidemiológicos. A Cícera teve que amputar sua perna devido a uma trombose venosa profunda no 15º dia após a dose de Pfizer. 8 meses depois, precisou de uma cirurgia cardíaca. Cícera acabou realizando uma investigação independente. 2 anos depois de notificar e esperar resposta, ficou sabendo, através de uma jornalista, que a vigilância havia investigado seu caso, mas ela mesma ainda não teve acesso a essa investigação. Vinícius foi um caso de morte súbita, 14 dias depois de AstraZeneca. No laudo de necrópsia veio a observação: em decorrência da epidemia de Covid-19, não foram realizadas as aberturas das cavidades internas. Havia resoluções proibindo a abertura das cavidades dos corpos. A família ficou sem resposta. Vários casos de necrópsias em que não foi investigado o nexo causal da vacina. E outros em que a necrópsia nem foi feita, mesmo sendo óbitos de crianças com forte associação temporal com a vacina. Há famílias aguardando laudos de necrópsias por 22 meses. Há casos em que os médicos reconhecem a vacina como causa, porém a família desconhece se estão reconhecidos pela vigilância e boletins epidemiológicos. Podem estar fora da estatística de risco. O caso da adolescente Vanessa foi mais um caso em que o protocolo de investigação não foi adotado. A vigilância nunca procurou a família e concluiu causa indeterminada para o óbito por encefalite mielite e encefalomielite. Porém, uma investigação independente estabelece o nexo causal da vacina. A mielite transversa da adolescente Aline foi descartada como sendo causada pela vacina unicamente por uma questão temporal. Os sintomas teriam demorado mais de 30 dias em se manifestar. Há vários casos de eventos neurológicos em que as vítimas tiveram longos períodos de internação, muitos exames feitos, mas não foi adotado o protocolo para avaliar o nexo causal da vacina. Os cidadãos não poderiam dormir tranquilos se soubessem como são feitas as salsichas e a farmacovigilância. Há casos em que as investigações são contraditórias, como o caso da pequena Helena, de 5 anos. Ela morreu durante o sono, 8 dias depois de receber a Pfizer. A necrópsia aponta que teria morrido por edema pulmonar, provavelmente relacionado à insuficiência cardíaca. Porém, 3 dias depois da sua morte, a vigilância trouxe à família um teste de Covid positivo. Mesmo se fosse o caso, a vigilância teria que investigar a Covid como um caso de doença aprimorada associada à vacina, que é quando a vacina causa uma forma mais agressiva da doença. E as vacinas Covid em bebês? Depois que Alba tomou a primeira dose de Pfizer aos 7 meses de gestação, seu filho nasceu com problemas de sangue, um sangue muito espesso. Ambos tiveram que tomar anticoagulantes por 4 meses. A Joelma decidiu tomar a terceira dose de Pfizer quando sua bebê tinha 34 dias. Em menos de 24 horas, a bebê lactente sofreu uma convulsão. Ambos os casos nunca foram investigados. A bebê Annalise foi inoculada erroneamente com Pfizer, quando deveria ter tomado as vacinas do 2º mês. Ficou internada 10 dias em observação, com febre, vômitos e espasmos. Hoje, aos 3 anos, não recebe mais nenhum apoio dos órgãos de saúde. Está sempre doente, inflamada, com sangramentos nasais e vomita placas de sangue coagulado. A bebê Maria Catleia sofreu um AVC isquêmico 6 dias depois da vacinação do 4º mês. Ficou com o lado esquerdo paralisado e tendo sucessivas convulsões. A vigilância apresentou uma posição contraditória. Ao mesmo tempo em que afirma que a vacina não foi a causa do AVC, também contraindicou a mesma e fez alterações no esquema vacinal da menina. A bebê Annalise veio a óbito 14 horas depois das vacinas do 4º mês. O laudo do IML diz:
morte por choque anafilático ocasionado por insuficiência respiratória, ação vulnerante de agente biológico. E mais, o laboratório do IML não realiza e não possui tecnologia para a dosagem das vacinas aplicadas, e qual destas poderia ter ocasionado o choque anafilático. A família ficou sem resposta. Foi um erro de evento adverso ou um erro de imunização? O caso da bebê Maria Laura é muito similar, óbito no segundo dia depois das vacinas do quarto mês. Porém, o laudo do IML estabelece a causa como indeterminada. Os profissionais do local de vacinação negam a hipótese de erro vacinal. A família também está sem respostas. Vacinas Covid para bebês? O Brasil na contramão do mundo. O trabalho sobre índice de mortalidade da doença do Covid, de autoria de um dos maiores epidemiologistas do mundo, Dr. John Ioannidis, mostra um risco baixíssimo de complicações nessa faixa etária, até 19 anos. O risco é de 0,0003%. O sistema Vigimed mostra casos reportados de Covid após a vacina, inclusive mais de 600 óbitos. Seguro e eficaz? Lembre-se que este é um sistema secundário, não temos acesso ao sistema principal. Vacinas são infalíveis? Não são. Muitas vacinas já foram interrompidas ao longo da história. Em 1955, houve o incidente Kilter. Uma vacina contra a polio foi interrompida imediatamente após constatação da morte de 5 crianças. 56 crianças ficaram paralíticas e 40 mil tiveram uma forma branda da polio. Outro caso que podemos citar é o da vacina RotaShield de 1998. Foi retirada do mercado após 15 casos de intussuscepção intestinal. Com as vacinas da Covid não deveria ser diferente. A Coronavac nem foi aceita nos Estados Unidos e Europa. A AstraZeneca foi retirada de países nórdicos já em abril de 2021, por causa dos casos de trombose. E a Pfizer nem foi liberada para crianças pequenas nesses mesmos países pelos riscos de miocardite. E o Brasil quer obrigar, um total absurdo. Os próprios documentos dos ensaios clínicos da Pfizer já registravam, na época, mais de 1.291 tipos de eventos adversos. Organizações de vítimas ao redor do mundo, como a americana React19.org, já reúnem centenas de milhares de casos. E milhões em indenizações já estão sendo pagos ao redor do mundo. Austrália, Inglaterra, Noruega, Suécia e na Coreia do Sul, no questions asked. Mas as farmacêuticas estão imunes. A resposta de uma notificação feita na Pfizer diz: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, podem ocorrer reações adversas desconhecidas. A resposta de uma notificação feita na AstraZeneca diz: embora lamentemos a experiência de sua mãe na administração da vacina, a AstraZeneca não oferece financiamento ou compensação para despesas do paciente. Alguns países têm esquema de compensação. Verifique se existe na sua localidade. Vejam, o Brasil já gastou 38 bilhões de reais na aquisição de vacinas Covid. Ignorar os eventos adversos é o maior obstáculo para a cura.